Atendimento ao idoso, bom dia. Entrou. Vamos botar aqui a Carla. Carla, você precisa aceitar o meu convite. Isso. Oi, bom dia. Bom dia, Ariane. Tudo Tudo bom? bem? Certo. Tudo você? Tudo bem, graças ao bom Deus. A gente hoje está nessa última live, não menos importante, né? Sim. Agradecer por aceitar o meu convite. Para as pessoas que estão assistindo, e depois eu baixo esse vídeo e deixo disponível, né? A Carla é presidente da Comissão do Direito da Pessoa com Deficiência aqui da Vice. OAB, Vice. vice-presidente, advogada, trabalha nessa área, né? E o mais Sim. interessante para mim é que ela é mãe do... Como é que é o seu nome? O nome do teu filho? José Henrique. Mãe do José Henrique. José Henrique, ele tem autismo, isso? Ele é autista, Isso. né? Ele é Eu posso autista, tem usar 14 anos. Eu posso usar de alguns termos errados, Carla, mas é falta de conhecimento. Aí você me corrige, por Sim, favor. A, não a tem nossa problema. proposta, nossa proposta hoje é falar sobre a pessoa com deficiência. E antes da gente começar a nossa conversa, eu separei algumas coisas aqui que, para mim, são interessantes de conhecer e eu acho que para as pessoas, né, que vão acompanhar a gente também. Primeiro que existe a lei de inclusão da pessoa com deficiência. Nessa lei de inclusão, logo no começo ela diz o que se considera pessoas com deficiência, né? Então eu só vou ler aqui que é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade. É bastante amplo, na verdade, né? Na Isso. verdade, eu acredito que a Exatamente. determinação da condição da pessoa ter uma deficiência, né, vai através de uma análise clínica, provavelmente, né, e nem Na sempre, verdade, isso vai ter um nome, né? então, na verdade é assim, ó, só para eu fazer uma... Primeiro eu quero agradecer o seu convite imensamente. Sim. É a primeira live que eu estou fazendo, então, por favor, me deem descontos assim que eu nunca fiz. Então, se eu também cometer alguma gafe aqui, eu peço desculpas. Sem problema. Eu também gostaria assim de introduzir a minha fala primeiro. É, Primeiro, para a gente falar um pouco sobre o Instagram, que é uma ferramenta que não tem muitos recursos de acessibilidade, né? Uhum. E como agora a gente vai falar sobre pessoa com deficiência, normalmente a gente tem que trazer esses recursos, né? Então eu Uhum. peço aqui desculpas, né? Porque uma pelo Instagram, que ele não traz essas ferramentas, e outra também porque a gente tem algumas limitações, porque nós que estamos oferecendo essa live, não tem nenhuma instituição que poderia patrocinar, né? Então, com relação à questão de intérprete de Libras, né? Uhum. Que a gente não vai conseguir disponibilizar aqui, eu peço desculpas. E também o Instagram ele não permite que tenha uma terceira janela para disponibilizar esse recurso, né? E Uhum. também, para minimizar um pouco nessa questão aqui da falta de acessibilidade, eu vou fazer uma descrição, né? A minha Ótimo, autodescrição aqui. Então, eu sou ótimo. uma mulher branca, de meia idade. Eu tô aqui, o meu fundo é branco, é bege. Eu estou usando uma camisa bordô, eu acho que é bordô, se é minha filha que é da área de artes, pode me dizer uma cor assim mais adequada, mas para mim é bordô. E vou fazer a descrição também da doutora Ariane. Ela é uma mulher branca, de cabelos curtos, ela usa óculos, ela está posicionada com um fundo que acho que tem uma estante de livros, parece. Isso, e acho que o fundo branco também. Está utilizando acho que deixa eu ver, um casaco cinza, é isso? E Diria um pullover, eu não sei, cinza. Então, assim, para fazendo essa introdução, a gente já pode começar a falar, então, a respeito E, das pessoas com e colocar deficiência. que nós estamos dividindo uma tela, né? Você na parte Sim, de baixo é e eu na verdade. parte. Exatamente. É isso aí. Exatamente. É, Então, tá. realmente o Instagram, ele para mim, ele é a ferramenta em que menos dá acessibilidade para a pessoa com deficiência visual.
porque Sim. a gente usa imagens e a gente não faz a descrição das imagens, né? Então, Sim. realmente é um local onde a pessoa que tenha baixa visão ou não tem visão, não vai conseguir, até porque ele não tem a ferramenta, por exemplo, de aumentar a imagem, né? Você não consegue fazer muita coisa. De Sim. fato, não é a melhor ferramenta. A gente até pode, a gente tem outros acessos, a gente pode promover depois um debate mais Sim. amplo, né, com mais pessoas, e sobre outras deficiências, né? Hoje, então, Sim. nossa conversa é sobre a deficiência intelectual. A pessoa que tem a deficiência intelectual, e como eu estava te dizendo, eu fiz uma pesquisa e nem sempre essa deficiência intelectual ela vai ter um nome, né? Ela vai ser Exatamente. autista, enfim. Às vezes a pessoa tem e ninguém, né, não vai ter um nome, ela não vai ter um diagnóstico nominado, né? Sim. Mas eu queria primeiro colocar aqui que eu separei que a gente tem regra, 6 tipos, 1, 2, 3, 4, 5 tipos, 6 tipos de deficiência, né? Os quadradinhos que tem que encaixar a pessoa. Aqueles Isso. quadradinhos que tem que encaixar a pessoa. Então a deficiência física, né? A deficiência física, auditiva, visual, intelectual, mental e a múltipla, né? Que quando pega Sim. mais que uma. Quando eu chamei essa live, na verdade é a quarta, né? Então, o negro, o LGBT, o indígena e a pessoa com deficiência, eu quis usar do meu espaço para trazer uma discussão para pessoas que no dia a dia não pensam a respeito, não enxergam aquela pessoa e as suas dificuldades. Eu sou do Conselho Estadual do Idoso, e aqui acho que vai ficar ao contrário, mas eu tenho um livro chamado Envelhecer com Deficiência Intelectual, Aspectos Básicos sobre o Cuidado e Acesso aos Direitos, que foi feito pela Fundação Catarinense de Educação Especial. Ah, sim. Uhum. O que me chamou muito a atenção nesse livro, ele é de 2017, eu já li ele, assim, volta e meia eu estou dando alguma pesquisada nele. Ele é curtinho, ele é bastante didático, mas ele coloca ali, por exemplo, que uma pessoa com deficiência, qualquer que seja, né, ela envelhece, ela chega numa condição, entre aspas, de idoso, muito antes dos 60 anos. Certo? Sim. E uma pessoa né? com a deficiência, Sim. com a deficiência intelectual, esse envelhecimento às vezes é até mais acentuado, porque ela não vai ter o atendimento de fisioterapia, enfim, os atendimentos que são direcionados para as pessoas em que a deficiência é mais enxergável, né? Então, uma pessoa com deficiência física vai ter o seu, né? Enfim, eu queria que tu contasse um pouquinho da experiência que tu tens, primeiro pessoal, né, com relação ao teu filho, quais são o que tu passa no dia a dia, acho que assim, da parte boa, né, e dos desafios que tu enfrentas no dia a dia enquanto mãe, né? Eu pedi teu currículo veio a primeira palavra foi mãe, e eu vou começar a falar, eu sou mãe antes de tudo, né? Achei muito legal. Sim. Ali no meu currículo, até a minha descrição no Instagram, eu coloco mãe primeiro, né? Sim. Porque eu acho que é o mais importante, depois vem a carreira, vem o resto, né? Mas enfim, assim, só pra gente, só gostaria de fazer uma observação antes de iniciar assim a fala, que eu tô aqui, que eu acho que a representatividade, ela importa muito, né? Então, quando a gente tem um evento, ou quando a gente, pela comissão, né, agora eu vou falar, a gente sempre traz alguém com deficiência, né? Então, assim, eu estou aqui sem deficiência, mas eu estou aqui no lugar de fala de mãe. Então, gostaria de deixar isso bem claro. Eu sou mãe de uma pessoa com autismo de 14 anos, né? Então, eu vou falar desse meu lugar de fala. Claro. É isso que eu gostaria de colocar aqui, né? Sim. Mas, então, assim, o meu processo, assim, com o Zé Henrique, eu vou contar, assim, que eu não tinha nenhuma experiência com autismo, né? Então, o Zé Henrique nasceu, ele teve, assim, um desenvolvimento normal, né? Considerado normal, né? Vamos dizer assim, típico. E falou, andou, teve aqueles desenvolvimentos, né, que a pediatria, né, os pediatras elencam como normais, né, mas, assim, eu não observava absolutamente nada diferente nele.
E quando me chamava alguma atenção em algum aspecto, algum médico, né, ou alguém da família, me falava, ah, mas é menino, é mais hiperativo, porque eu tenho duas meninas mais velhas, né? O Zé Henrique tem porão, então ele tem uma diferença grande das minhas filhas mais velhas. Então, assim, eu achava que, é menino, é super agitado, porque ele tinha uma agitação, assim, acima do normal, assim, se eu fosse comparar com as minhas filhas, eu não tinha outra referência, né? Eu tinha referência delas. Então, eu achava que ele era muito agitado. Então, quando eu, assim, ia num parquinho, sei lá, descia num ambiente mais amplo, assim, ele corria muito e eu ficava atrás dele, assim, parecia louca, correndo atrás do filho, assim, porque ele não parava. Mas aí eu relatava isso aos médicos, eles falavam, é normal, ele é bem agitado, mas isso vai melhorando com o tempo, né? E tá, ele foi crescendo, e eu coloquei ele na escola só com 3 anos de idade, então ele foi um pouco mais tarde, assim, mais tarde não, seria o correto, vamos dizer, né? E na escola que, assim, quando ele começou a enfrentar as demandas sociais, assim, vamos dizer, que a gente começou a perceber. Quer dizer, não fui eu que percebi, foi a escola que me chamou e falou, olha, a gente percebeu algumas situações, assim, com ele, que eu acho que seria interessante você encaminhar para uma avaliação, né? E daí a gente, nesse momento a gente mudou, a gente morava aqui em Florianópolis, né? Eu sou paulista, né? Meu marido também, e a gente decidiu naquele momento ali fazer um retorno para São Paulo, para ficar perto de família, que a gente já estava aqui fazia um tempo, né? E aí a gente mudou para São Paulo. Então esse processo do diagnóstico do Zé Henrique foi permeado assim por essas mudanças também, né? Então a gente mudou para São Paulo, ali tinha um pouco mais de recursos médicos, mais especializados, né? Então a gente chegou, colocou ele numa escola, que a princípio era uma escola tradicional, com sistema pedagógico tradicional, né? Então era muito conteudista a escola. Então quando ele entrou ali, ele já entrou na primeira série, nossa, era muito conteúdo e ele não dava conta, ele ficava muito nervoso, muito ansioso, e aí ele começou a fazer uma avaliação psicológica, né? E a princípio a profissional disse para mim, se tiver alguma coisa, é um TDAH. Então, a princípio, ele teve esse diagnóstico de TDAH, sabe? É sempre, né? Sempre. E porque você sabe que o autismo, ele não tem um marcador biológico. Então, é sempre ao olhar clínico do médico, da equipe multidisciplinar. Então, não dá para dizer, entendeu? Sempre existe aquela dúvida, né? Se é realmente, ainda mais que no caso do Zé Henrique, ele só foi apresentar, como eu te falei, vamos dizer, as características, né? Um pouco mais tarde. Ficou mais difícil, assim, de avaliá-lo, né? Então, quando a gente passou por um neuro em São Paulo, uma neuro, na verdade, e ela fez uma avaliação, teve a avaliação de uma neuropsicóloga, que nos foi passada aquela devolutiva, né? A consulta devolutiva, que ela nos disse que ele era autista, né? E daí, assim, a princípio eu não tinha conhecimento nenhum. Então, para mim, né, eu acho que para a maioria das pessoas que sabem ou já ouviram falar do autismo, a gente tem aquela ideia do autista mais do moderado ou severo, né? Aquela ideia que nos passam em filme, né? Ou é aquele autista gênio, né? Que é o Good Doctor, né? Que ele é super gênio, né? Ou é aquele autista severo, né? Que tem mais comprometimento, né? Que a gente não fala assim, né? Assim, os estudos sobre deficiência não usam essa palavra do comprometimento, mas é só para explicar para quem não conhece, né? E daí ele teve esse diagnóstico. Então, naquele momento, para mim, olha, eu demorei muito tempo, assim, para aceitar. Dizer, realmente, ele é autista. Acho que eu demorei uns 2 anos para dizer, assim, para mim mesma que ele era. Que, assim, no princípio eu não acreditava. Eu passei por vários outros diagnósticos, outros profissionais, até que a gente, aqui como família, a gente não. Né? O Zé Henrique, ele tem autismo, né? E ele foi diagnosticado com Asperger, que hoje em dia não se usa mais, né? Sim. Mas que hoje tem autismo leve, moderado, severo, tem graus dentro do leve, do moderado, né? Isso, se a gente for pensar do viés médico, né? Se a gente for pensar do viés biopsicossocial, aí tem várias outras análises que têm que ser feitas, né? Carla, todo esse teu atendimento foi dentro de uma rede privada, correto? Escola privada, né? Eu fico sempre imaginando
a criança com alguma deficiência intelectual dentro da rede pública, né? Nossa! Que a dificuldade de se ter um diagnóstico, depois do diagnóstico, a dificuldade de acessar as terapias, né, que podem ajudar a tornar fazer essa pessoa ser mais, entre aspas, funcional, né, ser mais independente, né? Uhum. O impacto que isso dá na construção dele enquanto ser humano e no envelhecimento, né? Eu lembro muito quando eu era pequena que uma pessoa que tinha um filho com síndrome de Down entrava em desespero porque, primeiro, não sabia o que fazer com esse filho, né? Não sabia, na década de 80, 70, 80, não se sabia o que fazer. E as pessoas com síndrome de Down não chegavam aos 20 anos. Elas morriam antes, né? Era muito sofrimento, né? E hoje a gente tem idosos com síndrome de Down, né? Também o Down tem várias graduações, né? Eu conheço algumas pessoas que têm síndrome de Down, algumas que trabalham, mantêm uma vida assim que eu olho para elas e digo, meu Deus, melhor do que eu, né? De ter empoderamento e de marcar o seu lugar, dizer, essa aqui sou eu tô aqui, me respeita. Assim como tem pessoas que eu conheço com síndrome de Down, que tem 20, 30 anos e ainda são tratadas como crianças pela própria família. São muito infantilizadas. São. E aí vem uma outra questão que eu acompanho, e tudo, teu lugar de mãe deve ter essa preocupação também, que é, você tem um filho que está envelhecendo, né? Ele está fazendo um caminho de envelhecimento, ele tem 14, mas vai chegar aos 24, aos 34, 44. Sim. E você também está envelhecendo. Uhum. Eu sempre fico me perguntando, e quem vai cuidar, quem vai auxiliar, quem vai estar do lado dessa pessoa quando ela envelhecer, né? Sim. E tem uma outra questão que eu quero trazer para ti, que é nós, enquanto cidadãos, as políticas públicas, né, de garantias, elas olham sempre, quando elas olham para a pessoa. Então, vai olhar para a pessoa com deficiência, vai olhar para a pessoa negra, vai olhar para a pessoa que tem uma doença X, mas ela não vai olhar para o cuidador. A pessoa que vai cuidar, né? Aquele que provavelmente não vai conseguir desenvolver sua vida profissional, a sua saúde vai ser deixada de lado. Então, a gente vai ter dois envelhecimentos acontecendo aí. Um envelhecimento que acaba rápido, mas é melhor visto e acompanhado, que é da pessoa com deficiência intelectual. E a gente vai ter o do cuidador, que é o teu caso, né? Sim. Que a mãe cuida. Eu queria que tu conseguisse fazer esse paralelo para mim, assim. O quanto que tu cuida do Zé Henrique e o quanto que tu cuida de ti? Ixi! Olha, eu vou te dizer assim, nesse processo todo do Zé Henrique, muitas psicólogas me falavam, você tem que cuidar de você. Porque agora eu falo assim, graças a Deus, hoje eu posso falar que eu estou bem resolvida com essa história com o Zé Henrique. Ele é muito resolvido com o diagnóstico dele, né? Mas durante muito tempo, se eu tocasse nesse assunto, eu chorava. Nossa, se eu visse um filme, se eu lesse um texto, qualquer coisa que né, perpassasse pelo esse assunto autismo, eu já chorava. Então eu fiquei muito fragilizada, assim, sabe? Então hoje em dia eu estou assim, bem forte e tudo, mas eu imagino assim, nesse processo a gente tem que ter ajuda, né? Então, com certeza eu posso te dizer que quem toma a frente dos cuidados sou eu. Eu tenho marido, tenho filho. Sim, é a mãe. É a mãe. Tanto que, assim, a gente tem um grupo, né, de mães de autistas. A gente não tem um grupo de pais, né? A gente tem um grupo de mães de autistas. Alguns pais, eles fazem parte, né? Só que o nome do grupo é Mães de Autistas. E alguns reclamam, inclusive, de que eles não têm a representatividade deles ali dentro. Mas porque realmente a maioria ali são mães, né? Tem uma minoria de pais. Então, é por isso que eu estou te falando, assim, a mãe sempre é a cuidadora, assim, eu estava até lendo o estudo, eu fui procurar um pouco estudar a respeito, né, do envelhecimento, de que foi percebido isso, que a mãe que é a cuidadora... Ai, desculpa que a minha... Só um minutinho. Aí eu tô com problema de requidão. Sem problema.
E a mãe sempre é aquela cuidadora, né? Assim, dentro dos estudos da deficiência, a mãe. Aí quando essa mãe, né, ela vem a óbito, infelizmente essa pessoa com deficiência, normalmente ela fica sem um cuidador, né? Ou se é uma pessoa da família, um irmão, né, ou sei lá, uma outra pessoa, não tem esse mesmo cuidado. Então, ou essa pessoa vai ser institucionalizada, ela vai ficar num lugar, né, de cuidado. Hoje em dia se fala muito em residências inclusivas, né? A Lei Brasileira de Inclusão, ela até prevê, né, que Ela se tem... prevê, mas não regulamenta, né? Não regulamenta, tem algumas. Eu procurei aqui no estado, assim, até para fazer essa observação, tem pouquíssimas. Eu vi que o estado de São Paulo, com relação a residências inclusivas, eles estão muito mais à nossa frente, assim, né? Sim. Eles têm em várias cidades, em vários lugares, em São Paulo mesmo, capital, tem várias residências, né? E é interessante porque muda aquela característica do hospital psiquiátrico, né? Daquela institucionalização da pessoa, né? Que daí ela vai... Não tem aquela sensação de uma casa, né? E a residência, ela tem exatamente esse papel da pessoa se sentir ali residindo e não... Ela não faz parte de um hospital, né? Que tem uma característica completamente diferente, né? E Sim. também a residência, ela pensa naquela situação de criar um vínculo familiar entre as pessoas que ali residem, né? Então tem... Eu conheço uma. Você conhece? Eu conheço uma aqui em São José, fica atrás do CAT, em São José, na Beira-Mar. Chama Renascer. Só que ali o foco deles são pessoas com doenças psiquiátricas, né, e deficiências intelectuais. Então, ela ali não consegue receber, por exemplo, pessoas com deficiência física, tá? Entendi. Só que, o que acontece na prática, né? Eu faço assessoria jurídica ali. A casa funciona por mandado de segurança, porque como não existe a regulamentação do que a casa tem que ter para funcionar, não se tem como quem fiscaliza saber o que fiscalizar. Entendi. Então, eles estavam fiscalizando aquela casa como se ela fosse um residencial para idoso. Residencial para idoso tem que ter barra de apoio, tem que ter rampa de acesso, tem que, sabe? E ali não precisa disso, né? E eu costumo dizer, eu adoro quando eu vou lá, porque eu sento com eles e converso, e eles me contam coisas, então, e cada um ali está num nível diferente, alguns ajudam os outros, né? Mas todos eles são envolvidos nos afazeres da casa. Sim. Limpar, lavar, cozinhar. Então, realmente é uma residência inclusiva, né? Sim. Então, são vários combinados que acontecem ali. Quem não cumpre o seu combinado vai ter, como tem em casa, ou deveria ter, né? Vai ter o seu, né? Vai ter que cumprir ali com a falta do combinado, enfim. Eu tenho essa proximidade com essa casa, mas eu entendo que começa assim, não tem casas públicas, né? Sim, em Santa Catarina não tem. Ali ficam alguns que são encaminhados pela prefeitura. A casa tem uma capacidade de 14 pessoas. 14 só? É nada, né? E também, como diz a proprietária, é o máximo que ela conseguiria colocar numa casa, tendo uma função de casa, uma cara de casa. Porque se coloca mais... não vai ter. Vira uma bagunça. Você tem não consegue dar todo mundo. Tem que ter um limite, sim. Né? E uma questão essa casa é recursos privados, então não é tem recursos públicos também. Eu só tenho uma pergunta aqui, gostaria de saber se essa questão de regulamentação nível nacional. Não tem regulamentação nacional. Essa casa trabalha com recursos privados e com termos de parceria com prefeituras. Então, as prefeituras pagam para aquela pessoa com deficiência que está em situação vulnerável. Lá, a maior parte dos que estão pela prefeitura são pessoas que adquiriram, digamos assim, ou nasceram com uma deficiência intelectual por conta da vida dos pais. Ou eles eram usuários de drogas, ou eles, sabe... Pelos vínculos familiares fragilizados. Mas isso gerou uma criança com problemas. Entendi. Tá? Uma criança com problemas. Então, é aquelas deficiências que a gente não consegue nominar. O que ele tem?
né? Sim. Ele possui uma capacidade diminuída de viver em sociedade, de se autorresponsabilizar pela sua própria vida, de exercer atividades da vida diária em função do uso de droga da mãe, né? Ou porque a mãe teve uma gravidez subnutrida, enfim. Sim. Ou porque a Entendi. criança teve um tipo de doença. A gente tem umas doenças infantis que afetam, né? Sim. É esse pessoal que está lá. O que acontece que eu sei existe a lei antimanicomial, digamos assim, né, que ela veio para tirar essa questão da institucionalização perpétua, né, como a gente tem a Colônia Santana aqui, a pessoa entrava e não saía nunca mais. Aliás, na Colônia Santana existe uma vila dos residentes idosos, daqueles que envelheceram lá. Então, entraram e nunca saíram. Não tem família. Família lá fora, sabe? Então, ali a prefeitura auxilia, o Estado auxilia, né? Mas e alguns também, a gente sabe que alguns que residem ali, eles também são beneficiários do BPC, né, Loas? Eles recebem. Sim. E tem uma questão que sempre me perguntam, que é os 25%, né? A gente tem como acessar os 25% para auxílio, que isso é possível através do INSS. O que eu vejo é uma dificuldade bastante grande de acessar esse percentual dos 25%, muito mais em função da demora de análise de processo, né, do que efetivamente o deferimento dele, pelo menos para a pessoa com deficiência, né? Sim, mas tinha uma questão ali de sobrestamento dos processos, né, que eles ficaram ali aguardando em função de recursos públicos e tudo mais, né? Mas agora eu até vi, parece que existe uma lei agora que até o coletivo Ellen Keller, não sei se você já ouviu falar, que são as mulheres com deficiência, que elas ajudaram na elaboração de uma lei justamente o projeto de lei, ele já está em votação ali, até se possível, se as pessoas puderem entrar ali na página do Senado e votarem, para que a gente consiga. Depois eu te passo direitinho, porque é importante, né? A gente sabe, a gente está falando aqui de cuidadores, eu até gostaria de exemplificar um caso na minha família. Só para você que tem uma pessoa na minha família, né, que ele também ele tem uma deficiência intelectual, ele deve estar em torno de 60 anos, ele também adquiriu depois de um acidente, né, ele teve um acidente, e ele tem uma mãe que hoje tem 80 anos. Então a mãe está com 80 anos e ele tem 60 anos. Então os dois, eles têm um padrão de vida razoável, eles conseguem pagar então cuidadores, né, então tem um cuidador para a mãe e um cuidador para ele. Só que agora, em razão da pandemia, essa minha tia, o marido dela faleceu em razão do Covid e ela está internada em razão do Covid. E ele está, assim, sozinho com os cuidadores. Então, assim, os dois, quem, assim, administram, vamos dizer assim, essa situação toda, são irmãos um pouco mais novos dessa minha tia. E eles estavam comentando que agora a preocupação, quando ela retornar, né, se ela sair do hospital, o que fazer? Porque esse meu primo, ele não tem condições de ficar sozinho, né? Ele não tem autonomia, não tem independência. Então, eles estão realmente pensando em os dois irem para cada um para uma casa de repouso, mas vão separar mãe e filho, né? Não. Eu também fiquei bem não triste. Eu falei, não vou fazer. Não, mas não necessariamente. Dá, através de pedido. Porque assim, uma casa geriátrica, pelo menos é a minha área de atuação, né? Uma casa geriátrica não pode receber pessoas com deficiência quando essa deficiência, principalmente a deficiência intelectual, né? Ou a psiquiátrica, quando tem alguma doença psiquiátrica, quando essa pessoa pode ser um fator de risco aos idosos. Então, quando essa pessoa tem de agressividade, quando essa pessoa tem... Então, geralmente são esquizofrênicos que não podem estar lá, as pessoas que têm motivo, elas perdem o controle, aí elas não podem estar lá. Mas se é idoso e tem uma deficiência intelectual que a mantém de forma que consegue conviver com os demais de maneira segura para ela e para os demais, não há problema. Se os dois têm mais de 60 anos, pode estar na mesma casa, inclusive no mesmo quarto.
Ah, que bom. Isso é bom saber. Eu Mas vou isso passar tudo pra ele, então. é conversar com a casa, que é para onde eles vão, e, se for o caso, solicitar judicialmente essa autorização. Eu Ah, acompanho um caso onde é mãe e filha. A mãe tem 90 anos e a filha está com 60 e poucos. A mãe é uma idosa com senilidade, já não sabe nem o nome dela, tá? E a filha tem uhum. Down. A filha é síndrome de Ah, Down. As duas estão na mesma instituição, moram no mesmo quarto, né? E ainda essa idosa de 92, eu acho, se eu não me engano, mesmo ela tendo a senilidade, ela não sabendo direito quem ela é, onde ela está, ela sabe quem é a filha. E ela cuida da filha. ó, Para tá ver como a vendo? questão do cuidador acompanha para uma vida inteira, né? Acompanha. Não, não tem, até às vezes eu lembro que em alguns momentos da minha vida, assim, eu fico, meu Deus, eu não tô com preocupação nenhuma, sabe? Quando o meu filho tá na escola, ou algum momento que ele não esteja comigo, né? Ou quando, porque eu fiquei muito tempo só me dedicando a ele, né? Eu larguei carreira profissional, tudo, né? E quando eu retomei, que às vezes eu me via assim, sei lá, numa audiência, em um momento diferente, né, desse que eu estava acostumada, eu ficava pensando, meu Deus, era uma sensação estranha até, né? Sim, Que eu, sim. naquele momento, eu não estava focada nele ou focada naquela situação, eu estava focada, né, é difícil de explicar, assim, mas o quanto a gente, isso nos aprisiona, assim, enquanto mãe, né? Como essa preocupação, ela não te deixa nunca. Você está sempre parece um sinal de alerta, assim, sabe? Esse sinal de alerta Sei. que a gente fica agora com a pandemia, né? Que a gente está sempre tomando cuidado para não pegar alguma coisa, para lavar a mão, para passar um álcool gel. Assim, é uma analogia meio assim complicada de fazer, mas é só para dizer aquele sinal de alerta que você fica sempre a mãe, né? Sim, Assim, de uma sim. pessoa com deficiência, né? Então você está sempre preocupada, meu Deus. Eu lembro assim na escola, assim, porque só para assim, só ilustrar, meu filho passou por 10 escolas diferentes, né? Então, Nossa. eu assim, em alguns momentos eu ficava assim, ele tá na escola, eu tô tranquila aqui, fazer de conta que eu tô tranquila. Mas eu estava sempre preocupada. Tocava o telefone da escola, eu já, ai meu Deus, o que será que aconteceu, sabe? A gente fica assim, é um trabalho que a gente tem que fazer também de terapia para você conseguir construir, né? Sim. Tem só Mas, uma pergunta aqui, que se diga. passar depois eu não consigo ler, que ela pergunta se é a pessoa que tem que se adaptar à casa geriátrica ou é o contrário, né? Se isso não seria um direito à moradia. A grande questão aqui é que para casas geriátricas, as instituições de idosos, já existe toda uma regulamentação, né? Então, ela recebe pessoas com 70 anos ou mais, e isso não está claro na lei, mas a regulamentação traz que não se pode receber pessoas com doenças psiquiátricas. Entendi. Mas É que são bem respondendo diferentes. a pessoa que fez ali a pergunta. Então, aí que vem o dia a dia. De novo, mesmo com a doença psiquiátrica, né? Se essa pessoa não corre o risco, ela pode ser acolhida nessa casa. Não é uma questão de adaptar um ao outro, é uma questão de dar Uhum. segurança aos dois, né? Entendi. O que deveria ter seriam casas especializadas, né, para pessoas que precisam de atendimentos especializados, né, Sim. para cada um. Até Agora, o que eu entendo se você trata de um núcleo familiar, mãe e filho, mãe e, sabe, ou duas irmãs, enfim, duas pessoas que passaram tendo uma vida de codependência emocional, principalmente, sim, que existe você exatamente. separar os dois enfim, daqui a pouco botar os dois numa condição de depressão, a depressão vai atingir a saúde e a Uhum, pessoa vai sim, exatamente. morrer, né? É isso que Então, você falou muito bem, essa questão da codependência. É isso que eu queria chegar, que ali não consegui encontrar o termo. Essa questão que eu tenho, às vezes eu acho que eu tenho até mais do que ele tem comigo, sabe? De sim, codependência. Que a sim. gente Eu só, cria sem perceber, sim. né? Nesse livro que eu te falei aqui da Fundação Catarinense de Educação Especial, traz uns percentuais. Eles fizeram uma pesquisa com os pais e com os cuidadores, né, das pessoas que eram atendidas lá no ano de 2017. E aí eles perguntaram, olha, se acontecer alguma coisa contigo, quem vai cuidar dessa pessoa que tu és responsável hoje? Sim.
Aí 39% responderam que seria algum irmão do usuário, ou seja, algum irmão daquela pessoa que está sendo atendida. Sim. 32% não faziam ideia, não sabiam quem é que ia cuidar. 9% seria o cônjuge, ou seja, a mãe está lá cuidando, se ela acontece alguma coisa, seria o pai. 7% falou instituição, né? Ah, então ele vai para uma instituição. E 1% fala em cuidador contratado, porque a gente sabe que tem que ter recurso financeiro para isso. Sim, né? tem que ter. Então, me chamou a atenção dos 32% que não sabem. Sim, não imagina. Sabem. Não sabem, é verdade. Imagina, é porque, assim, eu penso, com a lei brasileira de inclusão, a gente tem que imaginar agora que, por exemplo, as pessoas com deficiência intelectual hoje, idosas, elas não vivenciaram essa inclusão, né? Não. Então, elas não tiveram oportunidade de estudar no ensino regular, elas não tiveram oportunidade de serem inseridas no mercado de trabalho, apesar de que a gente sabe que ainda estamos num processo, né, e que não existe, assim, efetividade nessa inclusão, né? Mas hoje, por exemplo, o meu filho, eu espero e tenho, assim, não diria esperança, eu acredito de verdade que ele vai ter uma profissão, né? Porque ele Sim. estuda, ele está inserido num sistema educacional inclusivo, né? Então ele vai concluir o ensino médio e depois eu acredito que ele vai poder também cursar o ensino superior. Então a questão agora, né, das empresas, tem a lei de cotas, né? A gente sabe que não é muito bem respeitada, né? Mas, até só para você ter uma ideia, dentro dessa inserção no mercado de trabalho da pessoa com deficiência, a pessoa com deficiência intelectual é sempre a mais preterida, né? Então, o empregador, ele sempre prefere, lógico, ele vai olhar dentre que ele tem que cumprir aquela cota, então ele vai olhar dentro daquelas pessoas, dos candidatos, né? Aquela que vai necessitar de menos recursos de acessibilidade dentro da empresa, né? Onde ele menos terá apoio, que digamos assim, né? menos apoios, né? Onde ele vai ter que eliminar menos barreiras para essa pessoa. Então, a pessoa com deficiência intelectual, às vezes, normalmente, algumas até autistas, né, que eu sigo e que eu, assim, que são aqueles que são, vamos dizer, bem funcionais, né, que são emancipados e se empoderaram, né, eles, assim, relatam a dificuldade que eles têm nessa questão do ambiente de trabalho mesmo, né, porque os autistas, eles têm muitos problemas sensoriais. Então, com relação à luz, barulho, né? Eles se incomodam muito. Então, assim, dentro de uma empresa, é muito difícil essa empresa, então, entender que, vou contratar um autista, ele tem muitas habilidades ali naquela parte que a empresa precisa, necessita, né? Naquelas competências, só que ele não pensa então vou propiciar uma luz adequada, vou deixar ele num local mais isolado, que ele não tenha tanta interferência de barulho, né? Então a empresa não pensa. O que acontece com o autista que entra ali? Ele não consegue ficar. Então ele consegue, de repente, passar numa entrevista, ele consegue acessar esse mercado de trabalho, mas aí ele não consegue se adaptar a esse ambiente de trabalho, né? Pelos relatos que eu ouço de alguns autistas, Rodrigo Tramonte, que é bem emancipado, né? Tem o Nicolas Brito, então tem essa questão, né? Então essa pessoa com deficiência intelectual, então como a gente está falando aqui, tratando de invisibilidades, né? Eu acredito ainda que ela tem muito mais estigma do que as outras deficiências, né? Então ela sofre muito, sim, apesar de não ser visível algumas são, mas a maioria não é, pelo menos os autistas não são, né? Eles não têm uma deficiência visível. Então eu sofro muito com essa questão, mãe, tá? Eu não estou falando do meu filho, até vou exemplificar o que já aconteceu com a gente recentemente, né? Porque o Zé Henrique agora ele está com 14 anos, então em razão de hormônios, né? Dessas mudanças hormonais que vêm ocorrendo, ele tem, assim, trazido algumas estereotipias que ele já tinha conseguido superar, né? Então, STEAM, né, que o autista tem muitos STEAMs para se autorregular, eles, às vezes, fazem algum movimento com a mão, né? O Zé, por exemplo, às vezes ele precisa ficar andando, ele anda. Agora que a gente está na pandemia, ele fica andando aqui em casa, às vezes ele até corre, só para ter uma ideia. Ele tem 14 anos, ele já está alto, assim, ele faz bastante barulho, né? Então, a gente estava no mercado recentemente, antes da pandemia, e ele ficou correndo no mercado. Ficou correndo, né? Assim, fazendo do jeito que ele é em casa, ele estava lá no mercado, né? Normalmente ele não fazia isso, mas ele tá retomando algumas
estereotipias, né? Aí eu falei assim pra ele, filho, dá pra você parar que tem muita gente te olhando. Ah, ele sou eu, mãe. Aí ele olhou pra mim e falou assim, nossa, mãe, você se incomoda? Aí eu falei assim, ah, não me incomoda, sei lá, eu não gosto de ver pessoas te olhando assim. Aí ele falou assim, ai, mãe, não tô nem aí, ele falou pra mim. Entendeu? Uhum. Então, assim, essa percepção minha de mãe, eu estava me incomodando com isso. Mas ele não se incomoda, Sim. entendeu? Então, assim, por que que eu vou me incomodar se ele não se incomoda? Não é? Eu tenho uma amiga que ela tem um sobrinho que é autista e ele tá com 19 anos. E a irmã dele mais velha casou, agora estava grávida, e aí ele foi procurar na internet, gravidez, não sei o quê, e ele descobriu o quê? O sexo. E aí Ai, mas ele queria saber por que que ele não podia fazer sexo. E isso virou um transtorno na família porque a mãe não se sentia à vontade de falar sobre isso com o filho, sabe? Aí, assim, aí foi essa minha amiga, ele, não, tem formas, né, o sexo não é só aquele, viu? Ela pegou um filme pornô, depois ela pegou, ela mostrou pra ele, porque ele precisava, ele estava, aquilo virou o ponto focal dele, ele queria entender ai, aquilo ali. ele ficou no hiperfoco. É. E aí, essa minha amiga disse, alguém tem que sentar e falar com ele da maneira como ele entende, que é clara. Não dá para ficar Sim. criando analogia, não dá para, né? Eles são muito literais, né? Aí explicar. Foi um choque para a família, sabe? Foi um choque. Só que acontece com todo mundo, né? O hormônio, a sexualidade, Sim. ela acontece. Né? Eu já teve casos aqui em Florianópolis de um casal com síndrome de Down que quis casar e ter filhos, não sei se tu lembra disso. Sim. E também foi os pais aceitaram, criaram um ambiente onde eles puderam desenvolver a sua vida de casal, mas a sociedade achou aquilo um absurdo. E o que a sociedade, né? Imagina? Não, os dois trabalham, os dois têm a sua renda, os dois tiveram um filho que não tem síndrome de Down. Que legal, eu não sabia disso, que bacana. Então, sabe, mas essa questão da sexualidade desse sobrinho da minha amiga, a gente deu risada da cara da mãe dele, assim, a gente dizia, meu Deus do céu, tu pensa na situação. Viu? Assim, já tem um tabu. Meu filho tem 20 anos. Como se infantiliza, né? A pessoa com deficiência. Assim, eu vejo pelo meu filho, ele tem 14 anos, mas ele já sabe de tudo, né? Sim. Mas quando ele fala aquela coisa lá, ele fala assim, né? Mas ele sabe que tem, ele pergunta às vezes, mas quando eu começar a namorar, quando eu posso namorar? Ele pergunta, quando eu for, você pode namorar, filho, você já pode namorar, você tem 14 anos e tal. Mas ele, não, eu sou muito novo ainda, ele fala. Mas ele é engraçado. Mas ele pergunta, ele não tem interesse ainda nessa questão de meninas, ainda ele não tem. Ele tinha, acho que quando ele era mais novinho, ele falava que, eu gosto de tal menina. Mas agora ele não, acho que ele tá naquela fase adolescente que o menino tá mais focado, ele tá muito com hiperfoco em jogos, videogames, essas coisas, ele só pensa nisso agora. O hiperfoco dele esse. Quando eu disse pro meu filho que eu ia falar desse assunto, ele disse, deixa eu te mostrar uma pessoa aqui. Aí ele botou, meu filho joga muito, e aí tem um cara, acho que ele tem 23, 24 anos, e que ele faz aquelas streamings, né, que joga online mostrando para as pessoas. E ele tem síndrome de Tourette. Então, ele tem os cacuetes, né, não sei o nome técnico disso, ele tem os passos, ele tem umas... E ele joga, ele não tá nem aí, ele faz os barulhos, ele tem uma coisa de mexer a cabeça e tal, mas ele não tá nem aí. E ele tem um monte de seguidores, ele sabe, o pessoal vai lá e... Entendeu? Ele diz, olha, gente, todo começo ele diz, eu vou fazer barulho, eu vou mexer a minha cabeça, eu vou tremer o meu pescoço e se te incomodar, cai fora. Eu só tô aqui pra jogar. Exatamente. Sabe? E o meu filho disse, eu acompanho ele ao máximo, porque ele tá nem aí porque as pessoas vão pensar. E joga muito bem. Né? E joga... Que isso que interessa, né? É porque são as mudanças de paradigmas que a gente tem que fazer, né? Com relação a esse olhar, né? Ressignificar o olhar da pessoa com deficiência, porque a gente sempre fala
que essa questão de capacitismo que a gente tem, né, de achar que a pessoa com deficiência não tem capacidade, de ter aquele olhar caritativo, de achar que coitadinho, né? Eu escuto muito assim, às vezes a pessoa fala, eu falo do meu filho, não sei o quê, e em alguns locais eu sou obrigada a dizer, a expor que ele tem autismo. Aqui no meu condomínio eu demorei muito para expor, e depois, quando eu resolvi expor, eu percebi, assim, que é melhor porque as pessoas aceitam melhor, né? Do que acharem, ai, é estranho, né? Então, já Mal saberem... educado. Ah, ele é mal educado. Sem limite. Ai, essa mãe... Nossa, eu tinha olhares e julgamentos das outras mães, assim, terríveis, né? E aí, quando eu comecei a expor e explicar, melhorou. E aí, algumas pessoas falam pra mim, ai, mas ele não parece, como se fosse um elogio. Sabe? Ele não parece. Daí ele, mas ele é. Né? Tu não passa por Então, uma questão assim, quando tu diz, ah, não, porque o Zé Henrique tem autismo, e a pessoa faz assim, ó, ah, tipo, sim, coitado. ai, que pena, ai, coitado. Mas ele não parece, olha o que me falam, ele parece tão inteligente. Ah, ele é tão lindo? Não tem o tão lindo? Ele é tão Ai, mas é lindo. tão lindo, é tão inteligente, como se eu falo, gente, daí? Porque as pessoas não entendem que tem que separar, às vezes a pessoa tem aquela questão cognitiva preservada, né? Mas ela tem dificuldades, por exemplo, o autista com a interação social, ele tem comportamentos repetitivos, né? Ele não tem um comportamento adequado para os padrões sociais, é isso que vem no diagnóstico do autista, né? Então, Sim. quer dizer, não significa que ele tem as suas habilidades. Normalmente os autistas têm aqueles hiperfocos, alguns têm muita habilidade de matemática, né? O Zé Henrique, por exemplo, ele aprendeu inglês sozinho, então eles têm essas questões que a gente, por exemplo, não consegue. Eu não consigo nem aprender inglês com aula, né? Eu tenho uma dificuldade enorme. E ele aprendeu sozinho, né? Então, assim, então a gente não pode usar esse olhar capacitista que a gente tem e achar que a pessoa não tem habilidade nenhuma, não vê potencialidade nenhuma nessa pessoa. Sim. Então, por exemplo, agora, deixa eu só concluir que essa questão da educação inclusiva, principalmente, né, que estão querendo retroceder e criar salas de educação especial, categorizar por deficiência, sabe? Então, e quem pensa assim não vê as potencialidades das pessoas com deficiência. Normalmente, pessoas com deficiência que têm ensino superior, mestrado, não conseguem um lugar no mercado de trabalho, às vezes sempre num cargo bem aquém das capacitações daquela pessoa, sabe? Então, assim, por isso eu digo que hoje a criança ou adolescente com deficiência intelectual, o envelhecimento dele vai ser muito mais digno e ele vai ter muito mais oportunidades do que aquele que hoje experiencia essa deficiência idoso, né? Então a gente não tem como se pautar hoje nessas crianças como que vai ser o envelhecimento delas, comparado ao envelhecimento dessas pessoas que não tiveram essa questão da inclusão, né? Que ficavam institucionalizadas em APAES, né? Que tinham a educação só ali, não vai ser a mesma coisa, né? Vai ser um divisor de águas e a gente vai saber isso daqui 10, 20, 30 anos, né? Juridicamente existe uma confusão muito grande já para todo mundo, né? Sobre o que é autonomia, capacidade e dependência, né? Sim. Então, uma pessoa pode ser dependente e ter autonomia, ter capacidade e não ter a dependência. Enfim, existe a Ludmila que entrou aqui, que é a pessoa que... A Ludmila me apresentou as pessoas com deficiência, né? A temática. E porque ela não tem... A Ludmila não tem problema em te corrigir, né? Ela levanta o dedinho e diz, olha, tal coisa é isso. Então ela começou a me corrigir de algumas formas, e ela defende muito a questão da tomada de decisão apoiada, né? Que é um instituto que muitas pessoas conhecem, né? Ou seja, qual que é a saída? Você vai num advogado, você tem uma pessoa com deficiência ali, geralmente uma deficiência intelectual, né, o que afeta a sua cognição, mas não de forma completa, e o advogado bate na mesa e diz, vamos interditar. Interdita a pessoa. Lógico. A gente é muito assim recorrente isso, né? Inclusive essa questão da capacidade civil a gente tem que, eu acho que divulgar mais, né? Porque ainda as pessoas não entendem que a capacidade civil da pessoa com deficiência ela é plena, né? Ela não
não tem mais aquela questão da incapacidade que tinha anteriormente, né? Uhum. Muitas famílias ainda acham que tem que interditar, sim. A gente teve um caso, eu e a Thaís, é que a Thaís não nos acompanha aqui, Thaís Becker, né? Sim. A gente participa da Semana Inclusiva, a Luciana está aqui, a Lud também, a Luciana é auditora fiscal do trabalho, é ela que encabeça, né, a Semana Inclusiva, ela é a coordenadora, e a gente tem um espaço de assessoria jurídica, de orientação jurídica no dia D, que é o dia que se faz a inserção das pessoas com deficiência, as empresas vão ali, e às vezes tem até a contratação ali, né? Então, nessa orientação jurídica, um dia veio uma mãe com um filho com deficiência intelectual, na faixa dos seus 20 anos, mais ou menos, nos consultar, né? E estava eu e a Thaís, e ela disse que o filho estava interditado, e que o que ela podia fazer, né? Porque interditado, daí ele não podia fazer nada, ele era uma pessoa completamente incapaz, né? E ele queria trabalhar, e ele estava estudando, ele estava para entrar numa universidade, ele falava, mas eu não quero essa vida, eu não quero ficar em casa, eu não quero receber BPC, eu quero trabalhar, sabe? E aí, sua mãe dele falando com a gente, daí a Thaís, ela virou e falou assim, dá licença só um minutinho, e começou a falar com ele, porque a mãe não deixava ele ser ouvido. Ela não deixava ele, ela não, assim, deixava ele, era ela que achava que ele tinha que ser interditado, era ela que achava que ele tinha que ficar em casa, era ela mas ele recebe um BPC em casa, para que ele vai trabalhar se ele vai receber mais ou menos a mesma coisa, trabalhando até menos às vezes, né? E aí ele falou, mas eu quero trabalhar, eu não quero ficar em casa. E aí ela começou a chorar, e ela falou, mas foi uma advogada que me orientou a fazer isso e tal. Então a gente orientou que ela então tentasse reverter essa situação. Então normalmente a pessoa com deficiência ela não é ouvida. Normalmente os pais que tomam as decisões, sabe? E principalmente a intelectual, as outras em geral não, pessoas com deficiência física, né? Elas são mais emancipadas, mais empoderadas, né? Com deficiência visual. Normalmente as com deficiência intelectual são aquelas em que os pais é que tomam todas as decisões, né? Então, Mas é idoso também. Eu vejo nas práticas, as pessoas param do lado do idoso e perguntam pro técnico, pro cuidador, como é que ele tá? Ele tá bem? Ele dormiu bem? E o idoso tá do lado. É só perguntar pro idoso, sabe? Sim, eu digo que eles vão lá só para observar, assim, é um zoológico. Tu vai para observar, conversa com o tratador e vai embora. Exatamente. Né? Então, é mais ou menos assim, né? A gente tem mais 5 minutos. Ai, que passou rápido, né? Meu Deus. E o pior é que o Instagram fecha o negócio sem nem... Ele diz assim, falta 20 segundos. Mas senão eu queria... você não consegue gravar também com isso, né? Eu queria aproveitar muito a tua presença, dizer que a gente pode pensar, sim, numa forma de envolver aí as comissões, de repente fazer um evento online. Eu tenho as ferramentas para fazer um evento online colocando até 5 pessoas na mesma sala e a gente pode sair ao vivo no Facebook. A gente pode então colocar o intérprete de Libras junto na janela. A gente pode e quem sabe inclusive, né? A gente pode pedir fazer um projeto, né? Isso, a gente pode pensar nisso. Até porque se fala muito pouco e a gente precisa, eu acho, né, que eu, enquanto pessoa que não tem deficiência, eu não convivo com essas pessoas, eu não tenho dia a dia, às vezes uma coisa que é básica eu não consigo enxergar, né? A Luciana perguntou se vai ficar disponível, vai. Depois aqui no meu Instagram eu coloco o linkzinho, tá? Também vai ficar no IGTV. Então, quem quiser ver depois, pode ver depois. Mas eu queria te agradecer, queria te pedir que tu deixasse aí como mãe, como advogada, alguma orientação pra gente, né? Que nós podemos fazer enquanto sociedade, enquanto pessoas que não têm deficiência física, mental, intelectual, talvez a gente tenha uma deficiência moral, né? Que é pior ainda. Né? Uma deficiência social, que é pior ainda. Mas o que tu podias deixar pra gente aí nesses últimos minutos? Eu penso que a gente tem que ressignificar o olhar, né? Eu só ressignifiquei o meu quando eu fui, assim, vamos dizer assim, tive o prazer, né? Que agora eu vejo o meu filho como um tesouro na minha vida, né? Então ele mais me ensina do que eu ensino a ele.
Então, eu acho que a gente tem que ressignificar e olhar as pessoas com deficiência, assim, mais na questão das potencialidades da pessoa, né? Não olhar, não ter esse olhar capacitista, achar que a pessoa não pode trabalhar, não pode estudar, né? E sempre tentar ouvir a pessoa, né? Quando você... Esse exemplo que você deu é muito recorrente. Não no caso do meu filho, porque, como eu te disse, não é visível. Então, as pessoas não sabem, assim, quando conhecem, né? Mas, por exemplo, eu vejo muito isso, a pessoa chegar e não é olhada, a pessoa não tem esse olhar, né? Essa invisibilidade é muito real, né? Da pessoa. O meu filho mesmo, ele reclama. Às vezes ele está conversando com as pessoas e ele está percebendo que as pessoas não estão ouvindo. Né? Elas estão só ali fazendo de conta que estão ouvindo, então ouvir, dar atenção, né? E tentar ter um olhar diferenciado, não com esse olhar de ai, que pena, ai, coitado, porque muitas dizem, inclusive, que elas são exemplos exemplos de superação, né? Que elas são exemplos de eu inspiro, eu acho legal, agora de superação do tipo, eu tô reclamando da minha vida, mas olha aquela pessoa ali. Né? É horrível como fazer essa comparação para a pessoa, né? Então, você ter esse olhar diferenciado assim para as pessoas, eu acho que vai mudar muita coisa. É isso. Te agradecer demais, demais. O Diego, que é o meu colega da área do envelhecimento, colocou aqui que tem a Leila Castro, que está aqui acompanhando, é uma referência no assunto de envelhecimento e velhice de pessoas com deficiência intelectual. Vamos chamar a Leila para conversar, a gente chama todo mundo, bota o baile todo mundo fazendo live, porque eu acho que quanto mais a gente falar e mais expor, né, não só as dificuldades, mas também aquilo que é positivo, né, mais a gente vai desmistificar a questão da pessoa com deficiência. A gente tem que expor o que elas conseguem e o que elas podem fazer, né? Porque enquanto seres humanos, a gente pensa que, olha, eu sem deficiência, eu tenho a minha individualidade, olha você tem a sua, né? Cada um tem a sua característica. E colocar as pessoas com deficiência nessas 6 casinhas que eu falei aqui, é física, auditiva, visual, intelectual, mental, múltipla, é uma violência danada. Né? Porque você não dá o espaço dela ser ela, né? Ela é alguém. É aquela questão da pessoa com deficiência. Por isso que a gente fala pessoa, primeiro vem a pessoa. A deficiência é uma característica dessa pessoa. Não é o que define. Né? Acho que travou. Então, assim, a Ludmila me chamou a atenção sobre o portador de deficiência. Ela dizia, não tem portador, porque portar alguma coisa é algo que tu pode deixar ali no cantinho e sair sem a coisa. Você porta papel, você porta, né? E não tem como você pegar sua deficiência, deixar ali de lado e sair viver a vida. Não, ela é sua, né? Você tem aqui. Exatamente. Você tem aqui. Então, é algo que enfim, eu fui aprendendo algumas coisas ao longo do tempo, mas ainda acho que a gente tem sim que falar sobre envelhecimento e sobre essa questão do cuidador, porque o cuidador envelhece, essa pessoa com deficiência, quando precisa de um cuidado mais direcionado, pode ficar sozinha, né? E a gente, no dia a dia, acaba não parando para pensar nisso, porque pode pensar amanhã e amanhã e amanhã e não prepara, né, nem a família, nem o meio de campo para fazer esse cuidado. 20 segundos, agora terminou. Carla, muito obrigada. Muito obrigada, Mariane, adorei. Conversar para a gente fazer alguma outra atividade nesse sentido.